O médico disse que não tinha mais cura. Mas uma menina de 8 anos escuta e faz isso. Carla Santos tinha apenas 32 anos, mas sentia como se tivesse envelhecido décadas nas últimas 3 semanas. Seu marido estava internado em estado grave. Os médicos falavam em termos que ela mal conseguia compreender. E sua filha de 8 anos parecia não entender a gravidade da situação. Foi quando ouviu a conversa no corredor que tudo desmoronou. Carla havia saído do quarto por alguns minutos para buscar um café, deixando Laura sentada ao lado da cama do pai. As vozes dos médicos ecoavam pelo corredor frio e ela parou, escondida atrás de uma parede, quando ouviu o nome do marido. O caso do Rodrigo Santos não tem mais esperança, Dr. Henrique, disse uma voz que ela reconheceu como sendo do médico mais jovem da equipe. Já são 3 semanas em coma. Os exames mostram danos cerebrais extensos. Eu sei, respondeu o Dr. Henrique, cuja voz grave carregava décadas de experiência. Conversei com a esposa ontem. Ela ainda não quer aceitar, mas precisamos ser realistas. O quadro não vai reverter. Carla sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede, o copo de café tremendo em sua mão. Quando vamos falar sobre desligar os aparelhos? Perguntou o médico mais jovem. Amanhã vou apresentar a situação completa para a família. Não há mais nada que possamos fazer. Os equipamentos estão apenas mantendo as funções vitais, mas o Rodrigo que eles conheciam não está mais aqui. O copo de café escorregou dos dedos de Carla e caiu no chão, espalhando o líquido escuro pelo piso branco. Ela não se moveu, não conseguia. As palavras ecoavam em sua mente como um martelo batendo sem parar. Não há mais nada que possamos fazer. Quando finalmente conseguiu caminhar de volta ao quarto, encontrou Laura exatamente onde a havia deixado. A menina estava sentada na cadeira ao lado da cama, segurando a mão do pai com suas 2 mãos pequenas. Seus cabelos longos e escuros caíam sobre os ombros, e ela usava aquela camiseta cinza, que era sua favorita porque o pai havia dado de presente no último aniversário dela. Mãe, ele apertou minha mão, disse Laura sem tirar os olhos do pai. Eu senti. Foi bem fraquinho, mas eu senti. Carla engoliu o choro que subia pela garganta. Como iria dizer para a filha que aquilo era apenas um reflexo? Como iria explicar que o pai não voltaria mais? Laura, querida, a gente precisa conversar. Depois, mãe, agora eu estou contando para o papai sobre a aula de hoje. A professora Regina falou sobre as estrelas e eu quero que ele saiba. A voz da menina era tão cheia de esperança, tão certa de que o pai estava ouvindo, que Carla não teve coragem de interromper. Sentou-se na outra cadeira do outro lado da cama e observou a filha falar animadamente sobre constelações e planetas, como se Rodrigo estivesse apenas dormindo e fosse acordar a qualquer momento. O quarto era pequeno e tinha aquele cheiro característico de hospital que Carla havia aprendido a odiar. As paredes eram de um branco que tentava ser reconfortante, mas só conseguia ser frio. Uma janela estreita deixava entrar a luz fraca do fim da tarde. No canto, uma poltrona velha onde Carla passava as noites, incapaz de ir para casa e deixar o marido sozinho. Rodrigo estava deitado na cama, conectado a diversos aparelhos que apitavam em intervalos regulares. O rosto dele, antes sempre sorridente, estava imóvel. Um tubo de respiração descia por sua garganta. Outros fios e tubos saíam de seus braços. O peito subia e descia no ritmo determinado pela máquina, não pela vontade própria. 3 semanas antes, ele havia saído de casa para mais um dia de trabalho na construção civil. Rodrigo era eletricista, um dos melhores da região de Campinas. Trabalhava duro para dar uma vida digna à família. Naquela manhã beijou Carla e Laura como sempre fazia, pegou sua marmita e foi embora assobiando uma música. O acidente aconteceu por volta das 10 da manhã. Um erro no sistema elétrico do prédio onde estava trabalhando causou um curto violento. Rodrigo levou uma descarga elétrica tão forte que seu coração parou por quase 2 minutos. Quando os colegas conseguiram reanimá-lo e a ambulância chegou, já havia danos graves. Carla recebeu a ligação enquanto lavava a louça do café. Ainda conseguia se lembrar do som do prato se quebrando no chão quando ouviu as palavras acidente e hospital.
Agora, 3 semanas depois, os médicos diziam que não havia mais esperança. Laura continuava falando com o pai, sua voz infantil preenchendo o silêncio pesado do quarto. Ela contava sobre a briga que teve com a colega Mariana por causa de um lápis de cor, sobre o cachorro que viu no caminho da escola, sobre a lição de matemática que estava difícil. Papai, quando você acordar, você me ajuda com a matemática, né? Disse Laura. Você sempre explica melhor que a professora. Carla fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Como ia contar para Laura? Como ia dizer que o pai nunca mais ia ajudar com a lição de casa? A porta do quarto se abriu e entrou Rosana, a enfermeira do turno da tarde. Ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque e um jeito gentil que amenizava um pouco a dureza daquele lugar. Como estão minhas guerreiras? Perguntou Rosana, verificando os aparelhos. A Laura está conversando com o papai, respondeu Carla, forçando um sorriso. Rosana olhou para a menina com ternura. Nos últimos dias, ela havia se acostumado a encontrar Laura sempre ali, tagarelando sem parar, como se o pai pudesse ouvir cada palavra. Laura, você já comeu alguma coisa hoje? Perguntou Rosana. Comi o lanche que a vovó Ana trouxe, respondeu a menina sem soltar a mão do pai. Mas não estava com muita fome. Precisa comer direitinho para ficar forte, tá bom? Laura acenou com a cabeça, mas sua atenção já estava de volta ao pai. Rosana terminou de verificar os aparelhos e fez algumas anotações na prancheta. Antes de sair, lançou um olhar significativo para Carla, um olhar que dizia: estou aqui se precisar conversar. Quando ficaram sozinhas novamente, Carla finalmente reuniu coragem. Laura, vem aqui comigo um pouquinho. Mas, mãe, eu estou... Só um pouquinho, filha. É importante. Laura suspirou, deu um beijinho na mão do pai e foi se sentar no colo da mãe. Carla abraçou a filha, sentindo o cheiro de shampoo infantil nos cabelos dela, e procurou as palavras certas. Não existiam palavras certas para aquilo. Você sabe que o papai está muito doente, né? Eu sei, mãe, mas ele vai melhorar. Eu estou ajudando. Eu converso com ele todo dia, conto histórias, canto as músicas que ele gosta. Ele vai acordar. Você vai ver. Laura, às vezes as pessoas ficam tão doentes que... Não, mãe. Laura se afastou do abraço e olhou nos olhos de Carla com uma determinação impressionante para uma criança de 8 anos. Não fala assim. O papai vai melhorar. Eu sei que vai. Filha, o médico disse. Eu não quero saber o que o médico disse. A voz de Laura ficou mais alta, mais firme. O papai não vai desistir. E eu também não vou. Antes que Carla pudesse responder, Laura voltou para o lado da cama e pegou a mão do pai novamente. Começou a cantar baixinho uma canção de ninar que Rodrigo sempre cantava para ela antes de dormir. A voz infantil enchia o quarto, suave e determinada ao mesmo tempo. Carla encostou a cabeça nas mãos e chorou em silêncio. Como explicar para uma criança que amor não era suficiente para trazer alguém de volta? Como dizer que nem toda história tinha final feliz? A noite caiu sobre Campinas e o hospital ficou mais silencioso. Carla convenceu Laura a se deitar na poltrona por algumas horas. A menina resistiu, mas o cansaço venceu e ela acabou adormecendo, ainda segurando um desenho que havia feito para o pai. Carla ficou acordada, sentada ao lado da cama de Rodrigo. Segurava a mão dele, aquela mão que conhecia tão bem. A mão que havia segurado a dela no primeiro encontro, que havia colocado a aliança no dia do casamento, que havia segurado Laura pela primeira vez quando ela nasceu. Rodrigo, eu não sei o que fazer, sussurrou ela na escuridão do quarto. A Laura não aceita. Ela tem tanta fé que você vai acordar. E eu queria ter a mesma fé dela. Mas os médicos dizem que não tem jeito. Dizem que você não está mais aqui. Ela olhou para o rosto imóvel do marido, procurando algum sinal, qualquer coisa que indicasse que ele ainda estava ali, lutando para voltar. Mas só havia o som monótono dos aparelhos e a subida e descida mecânica do peito dele. Amanhã o Dr. Henrique vai conversar comigo sobre desligar os aparelhos, e eu não sei o que fazer, amor. Como eu faço essa escolha? Como eu deixo você ir? As lágrimas caíam livremente agora.
Carla não se importava em escondê-las. Ali, na escuridão daquele quarto, com a filha dormindo e o marido preso entre dois mundos, ela podia ser fraca. A Laura diz que você apertou a mão dela hoje. Eu sei que os médicos falam que são só reflexos, mas... E se não for? E se você estiver tentando voltar e eu desistir de você? Ela apertou a mão de Rodrigo com mais força, como se pudesse puxá-lo de volta através do toque. Me dá um sinal, amor, qualquer coisa. Me mostra que você ainda está aí. Mas não houve resposta. Apenas o bip regular dos monitores e o silêncio pesado da noite. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. O amanhecer chegou trazendo uma claridade fraca através da janela estreita. Carla havia cochilado na cadeira e acordou com uma dor no pescoço. Laura ainda dormia na poltrona, enrolada em um cobertor fino que Rosana havia trazido durante a noite. A porta se abriu e entrou o Dr. Henrique. Ele tinha uns 60 anos, cabelos completamente brancos, óculos de armação grossa e uma expressão que tentava ser gentil, mas não conseguia esconder anos de ver situações sem saída. Bom dia, Carla. Podemos conversar? Carla olhou para Laura, ainda dormindo, e concordou. Saíram para o corredor, onde o movimento matinal do hospital começava a aumentar. Enfermeiras passavam apressadas, carrinhos de café da manhã eram empurrados pelos corredores, familiares de outros pacientes caminhavam com expressões preocupadas. Eu acho que você já sabe o que eu vim dizer. Começou o Dr. Henrique, sua voz baixa e cuidadosa. Eu ouvi a conversa ontem. No corredor. O médico acenou com a cabeça, não parecendo surpreso. Então, você sabe que o quadro do Rodrigo não tem possibilidade de reversão. Os exames mais recentes confirmam danos cerebrais extensos. Ele não tem atividade cerebral significativa. Os aparelhos estão mantendo o corpo funcionando, Mas ele não está mais aqui, completou Carla, as palavras saindo como vidro quebrado de sua boca. Eu sei que é difícil aceitar. Sempre é. Mas prolongar essa situação não ajuda ninguém, muito menos o Rodrigo. Ele não sente dor porque não está consciente, mas também não tem qualidade de vida. Não tem vida, de fato. Carla apoiou-se na parede, sentindo as pernas fracas novamente. Quanto tempo eu tenho para decidir? Não há pressa, mas cada dia que passa, além do sofrimento emocional para vocês, também há a questão financeira. O tratamento intensivo tem um custo muito alto. Eu vi que vocês não têm plano de saúde particular. Estamos usando o dinheiro que tínhamos guardado para a entrada de uma casa, disse Carla, a voz quebrando. Já gastamos quase tudo, mas eu não me importo com dinheiro, se tiver a menor chance. Não tem, Carla. O Dr. Henrique foi direto, mas não cruel. Eu entendo a esperança, entendo o amor, mas às vezes a coisa mais amorosa que podemos fazer é deixar a pessoa ir. Carla olhou através da janela do corredor. Lá embaixo, a cidade despertava. As pessoas iam para o trabalho, crianças iam para a escola. A vida continuava normalmente para todos, menos para ela e Laura. E a Laura? Perguntou Carla. Como eu explico isso para ela? Temos uma psicóloga no hospital que pode ajudar. Crianças são mais resilientes do que imaginamos, mas precisam de apoio adequado para processar a perda. Ela não vai aceitar. Você não conhece a Laura. Ela é teimosa igual ao pai. Ela tem certeza que ele vai acordar. O Dr. Henrique colocou uma mão no ombro de Carla com gentileza. Eu preciso que você pense com cuidado e tome uma decisão nos próximos dias. Vou deixar alguns papéis na recepção. Quando estiver pronta, a gente conversa novamente. Ele se afastou pelo corredor e Carla ficou ali parada, olhando para a porta do quarto onde estavam as duas pessoas que mais amava no mundo. Uma dormindo, sonhando talvez com um futuro onde o pai acordaria. Outra presa em um corpo que já não respondia mais. Quando voltou para o quarto, Laura já estava acordada e de pé, ao lado da cama do pai. Bom dia, papai, ela dizia, sua voz alegre contrastando com a atmosfera pesada. Hoje é sexta-feira. Você lembra que nas sextas a gente sempre come pizza?
Quando você acordar, a gente pede aquela pizza de calabresa que você adora. Carla sentou-se pesadamente na cadeira. Observou a filha, tão pequena, tão cheia de fé, e sentiu uma mistura de amor e desespero tão intensa que mal conseguia respirar. Laura, vem cá um pouquinho. Espera, mãe. Eu quero terminar de contar sobre o sonho que eu tive. Sonhei que a gente estava na praia. Lembra da vez que fomos para Ubatuba? O papai precisa saber. E Laura continuou falando, criando um mundo onde o pai estava presente, onde ele ouvia cada palavra, onde o amor era suficiente para curar qualquer coisa. Carla deixou as lágrimas caírem. Não tentou escondê-las. Pela primeira vez em 3 semanas, chorou abertamente na frente da filha. Chorou pela injustiça daquilo tudo, pela crueldade de ter que escolher, pela fé inabalável de uma criança que ainda não havia aprendido que o mundo podia ser cruel. Laura parou de falar e olhou para a mãe. Por um momento, algo passou pelos olhos da menina. Não era medo, nem tristeza. Era determinação. Mãe, não chora, disse Laura, soltando a mão do pai para se aproximar de Carla. Vai dar tudo certo. O papai vai acordar. Eu sei que vai. Como você sabe, filha? Como você pode ter tanta certeza? Laura pensou por um momento, com aquela seriedade que às vezes as crianças têm quando parecem muito mais velhas do que realmente são. Porque ele me prometeu, respondeu ela. No meu aniversário, quando me deu essa camiseta, ele prometeu que sempre ia estar aqui para mim. E o papai nunca quebra promessas. Carla puxou a filha para um abraço apertado. Como explicar que, às vezes, por mais que as pessoas queiram cumprir suas promessas, há coisas além do controle de qualquer um? Laura, às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mesmo quando as pessoas prometem. Mas eu vou fazer acontecer, disse Laura, a voz abafada contra o ombro da mãe. Eu não vou desistir do papai, nunca. O resto da manhã passou em uma rotina que havia se tornado normal nas últimas semanas. Rosana trouxe o café da manhã. Ana, a mãe de Carla, apareceu com roupas limpas e comida caseira. Laura se recusou a ir para a escola, como fazia todos os dias, dizendo que precisava ficar com o pai. Por volta do meio-dia, quando Ana tinha acabado de sair e Carla estava tentando convencer Laura a comer alguma coisa, a porta do quarto se abriu inesperadamente. Um homem entrou. Ele tinha cerca de 65 anos, cabelos grisalhos, ombros largos que sugeriam que tinha sido forte na juventude e uma expressão fechada. Usava calça jeans e uma camisa xadrez, roupas simples, mas limpas. Carla ficou de pé imediatamente, colocando-se instintivamente entre o homem e Laura. O que você está fazendo aqui, Mário? O homem, Mário, olhou para Rodrigo na cama e algo passou por seu rosto. Dor, talvez. Ou arrependimento. Eu soube o que aconteceu, disse ele, sua voz rouca. Vim ver meu filho. Laura olhou de Carla para o homem, confusa. Mãe, quem é esse senhor? Carla apertou os lábios. Mário era o pai de Rodrigo, mas ele e o filho estavam brigados há mais de 10 anos. Laura mal se lembrava dele. É seu avô, disse Carla friamente. Mas ele não tem o direito de estar aqui. Ele é meu filho, rebateu Mário, dando um passo em direção à cama. Tenho todo o direito. Você perdeu esse direito quando abandonou ele há 10 anos. Laura observava a troca de palavras tensas, tentando entender. Ela vagamente se lembrava de um homem grande que visitava a casa quando ela era muito pequena, mas as memórias eram confusas. Eu não abandonei, disse Mário, mas sua voz não tinha convicção. Nós tivemos uma briga. Essas coisas acontecem em famílias. Uma briga? Carla deu uma risada amarga. Você disse que ele era um fracassado, que nunca ia chegar a lugar nenhum. Disse que ele tinha vergonha de ter um filho eletricista quando você sempre quis que ele fosse engenheiro. E quando o Rodrigo disse que era feliz com a vida dele, você disse que não queria mais contato. Mário desviou o olhar, incapaz de negar. Eu estava errado, está bem? Eu admito, mas ele é meu filho. Quando soube que ele estava aqui, que estava nesse estado, eu precisava vir. Para quê? Perguntou Carla, ainda em pé entre Mário e a cama.
Para limpar sua consciência? Para se sentir melhor consigo mesmo? Para ver meu filho? A voz de Mário ficou mais forte, mais desesperada. Por favor, Carla, eu sei que eu errei. Sei que fui orgulhoso e teimoso. Mas ele é meu filho. Meu único filho. Houve um momento de silêncio tenso. Laura, que tinha observado tudo quieta, de repente falou. Deixa ele ficar, mãe. Carla olhou para a filha, surpresa. Laura, se ele é o pai do papai, então o papai ia querer que ele ficasse, disse Laura com aquela lógica simples das crianças. O papai sempre diz que família é importante. Carla queria argumentar, queria dizer que Mário não merecia estar ali, que ele tinha perdido o direito de chamar Rodrigo de filho há muito tempo, mas olhando para Laura, para aquela criança que se recusava a desistir do pai, ela não teve coragem de negar. Você pode ficar, disse Carla finalmente, sua voz dura. Mas não por muito tempo. Mário acenou com a cabeça e se aproximou da cama lentamente, como se tivesse medo de chegar muito perto. Quando viu o filho de perto, conectado a todos aqueles aparelhos, seu rosto se contorceu. Meu Deus, Rodrigo, sussurrou ele. O que fizeram com você? Foi um acidente no trabalho, explicou Carla, ainda desconfiada. Ele levou uma descarga elétrica muito forte. Mário balançou a cabeça, os olhos fixos no filho. Ele sempre foi corajoso, desde pequeno. Não tinha medo de nada. Ele ainda é corajoso, disse Laura, voltando para o lado da cama e pegando a mão do pai. Ele está lutando para voltar. Eu sei que está. Mário olhou para a neta como se a visse pela primeira vez. Laura tinha os olhos do pai, a mesma determinação no olhar. Você é igualzinha a ele quando tinha sua idade, disse Mário e havia ternura em sua voz. Essa mesma teimosia. Não é teimosia, respondeu Laura. É amor. E o amor é mais forte que qualquer coisa. Antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu novamente e o Dr. Henrique entrou, acompanhado de outro médico que Carla não conhecia. Carla, esta é a doutora Patrícia Mendes, apresentou o Dr. Henrique. Ela é neurologista e estava visitando o hospital hoje. Eu mencionei o caso do Rodrigo e ela se interessou em dar uma olhada. A doutora Patrícia era uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos em um rabo de cavalo, olhos atentos atrás de óculos modernos. Ela cumprimentou Carla com um aceno de cabeça e foi direto examinar Rodrigo. Carla, Mário e Laura ficaram em silêncio enquanto a doutora fazia seu exame. Ela verificou os reflexos de Rodrigo, olhou os monitores, estudou os gráficos na prancheta. Seu rosto não revelava nada. Há quanto tempo ele está neste estado? Perguntou ela finalmente. 3 semanas e 2 dias, respondeu Carla imediatamente. Ela sabia exatamente quanto tempo. Cada hora tinha sido uma eternidade. E qual foi a causa do coma? Parada cardíaca causada por choque elétrico, explicou o Dr. Henrique. Ele ficou sem oxigenação cerebral por cerca de 2 minutos. Os danos são extensos. A doutora Patrícia acenou com a cabeça, ainda estudando os monitores. Vocês tentaram estimulação sensorial? O Dr. Henrique pareceu levemente desconfortável. Patrícia, eu já expliquei para a família que o prognóstico é... Eu sei o que você explicou, interrompeu ela, mas não de forma rude. Mas eu vi casos onde a estimulação sensorial ajudou. Não estou dizendo que vai reverter o quadro completamente, mas pode haver alguma resposta. Carla sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito, mas tinha medo de alimentá-la. O que é estimulação sensorial? Perguntou ela. É uma técnica onde usamos estímulos familiares para tentar despertar alguma resposta no paciente, explicou a doutora Patrícia. Músicas que a pessoa gostava, vozes de pessoas queridas, cheiros familiares, até mesmo toques específicos. A ideia é que esses estímulos podem criar conexões neurais que ajudem na recuperação. Mas eu já faço isso, disse Laura animada. Eu converso com o papai todos os dias. Conto histórias para ele, canto músicas. A doutora Patrícia olhou para Laura com interesse. Você faz isso? E você já notou alguma resposta? Ele apertou minha mão ontem, disse Laura com convicção. Foi fraquinho, mas eu senti.
O Dr. Henrique começou a falar, provavelmente para explicar sobre reflexos involuntários, mas a doutora Patrícia levantou a mão para interrompê-lo. Interessante, disse ela, voltando sua atenção para Rodrigo. Sabe, Laura, às vezes nós adultos esquecemos que a medicina não tem todas as respostas. Há coisas que não conseguimos explicar completamente. Patrícia, disse o Dr. Henrique, claramente desconfortável. Eu não acho apropriado dar falsas esperanças para a família. E eu não acho apropriado descartarmos possibilidades sem explorá-las completamente, rebateu ela, mantendo a voz profissional mas firme. Henrique, você e eu sabemos que já vimos casos que desafiaram todas as expectativas. Por que não tentar? Carla olhou de um médico para o outro, sentindo-se pega no meio de uma disputa profissional. Mas era a vida de Rodrigo que estava em jogo, e qualquer chance, por menor que fosse, precisava ser considerada. O que exatamente a senhora está propondo? Perguntou Carla. A doutora Patrícia se virou para ela. Um protocolo de estimulação sensorial sistemática, músicas específicas em horários determinados, gravações de vozes familiares, objetos com cheiros que ele reconheça. E mais importante, a presença constante de pessoas que ele ama, como sua filha aqui. Mas isso não vai mudar o quadro dele, insistiu o Dr. Henrique. Os danos cerebrais são extensos demais. Talvez não, concordou a doutora Patrícia. Mas o que temos a perder tentando? Se não houver resposta, pelo menos a família saberá que fizeram tudo o que podiam. E se houver alguma resposta, por menor que seja, já será mais do que temos agora. Carla olhou para Laura, que observava a conversa com os olhos brilhando de esperança. Depois olhou para Mário, que tinha permanecido quieto durante toda a discussão, mas agora olhava para o filho com uma expressão de dor e arrependimento. Eu quero tentar, disse Carla decidida. Qualquer coisa. Eu quero tentar tudo. O Dr. Henrique suspirou, claramente não concordando, mas acenou com a cabeça. Está bem, mas precisamos ser realistas sobre as expectativas. Eu vou coordenar o protocolo, disse a doutora Patrícia. Vou preparar um cronograma. Vai dar trabalho e vai exigir dedicação, mas se vocês estão dispostos a tentar, eu os ajudo. Pela primeira vez em 3 semanas, Carla sentiu algo além do desespero. Era apenas uma fagulha, frágil e pequena, mas estava ali. Esperança. Laura não conseguia conter a animação. Ela pulou da cadeira e abraçou a perna da doutora Patrícia. Obrigada, doutora. Eu vou ajudar. Eu vou fazer tudo o que precisar para o meu papai acordar. A doutora Patrícia sorriu e acariciou os cabelos da menina. Eu sei que vai, querida. E sabe de uma coisa? Eu tenho a sensação de que você vai ser a parte mais importante desse tratamento. Naquela tarde, depois que os médicos saíram, o quarto ficou mais cheio do que tinha estado nas últimas semanas. Carla, Laura e Mário permaneceram ali, cada um lidando com seus próprios pensamentos e emoções. Mário finalmente quebrou o silêncio. Carla, eu sei que eu não tenho o direito de pedir nada, mas deixa eu ajudar, financeiramente, quero dizer. Eu sei que vocês devem estar com dificuldades. Carla olhou para ele com surpresa. Parte dela queria recusar por orgulho, mas a realidade era que o dinheiro estava acabando. Por quê? Perguntou ela. Depois de todos esses anos sem aparecer, por que agora? Mário se sentou pesadamente em uma cadeira, parecendo de repente muito mais velho do que seus 65 anos. Porque eu fui um idiota, disse ele simplesmente. Porque deixei meu orgulho destruir minha relação com meu filho. Porque quando a mãe dele faleceu há 5 anos, o Rodrigo veio ao enterro e tentou fazer as pazes comigo, e eu fui orgulhoso demais para aceitar. E agora talvez seja tarde demais. Laura, que ouvia tudo quieta, se aproximou do avô. Não é tarde demais, disse ela. O papai vai acordar. E quando ele acordar, você pode fazer as pazes com ele de verdade. Mário olhou para a neta, e as lágrimas que ele estava segurando finalmente caíram. Como você consegue ter tanta certeza, menina? Porque o amor não desiste, respondeu Laura com simplicidade. E eu amo o meu papai. E você também ama ele, né? Mário acenou com a cabeça, incapaz de falar. Então a gente vai trazer ele de volta juntos, disse Laura,
estendendo sua mãozinha para o avô. Mário pegou a mão da neta. E ali, naquele quarto de hospital, no meio de aparelhos e tubos e o cheiro antisséptico que impregnava tudo, 3 gerações de uma família fraturada começaram a se reconectar. Carla observava a cena, sentindo emoções contraditórias. Ainda estava com raiva de Mário pelo que ele havia feito, pelo tempo que ele tinha desperdiçado, pelas mágoas que tinha causado. Mas olhando para Laura, para a fé inabalável daquela criança que se recusava a aceitar a derrota, Carla pensou que talvez houvesse espaço para mais do que apenas raiva. Está bem, disse ela finalmente. Você pode ajudar, mas isso não apaga o passado, Mário. Isso não faz você voltar a ser parte desta família automaticamente. Eu sei, respondeu ele. Eu não espero perdão. Só quero ter a chance de estar aqui, de tentar consertar, nem que seja um pouco. Rosana entrou com o jantar de Laura, e a presença dela quebrou a tensão do momento. Ela olhou para Mário com curiosidade, mas não perguntou nada. Anos trabalhando em hospital tinham lhe ensinado quando era melhor ficar quieta. Laura, você precisa comer direitinho hoje, disse Rosana colocando a bandeja. Amanhã vocês vão começar esse novo tratamento, e você vai precisar de energia. Laura concordou e começou a comer, mas não saiu do lado da cama do pai. Ela tinha puxado a mesinha auxiliar para perto e comia ali, contando para Rodrigo sobre cada garfada. Papai, é frango com arroz. Está bom. Não tão bom quanto o seu, mas está bom. Quando você acordar, você faz aquele frango grelhado que você sabe fazer, né? Com aquele tempero especial. A noite caiu novamente sobre Campinas. O hospital ficou mais quieto, com apenas o som dos passos ocasionais de enfermeiras e o bip constante dos monitores. Carla convenceu Mário a ir para casa descansar, prometendo que o avisaria se houvesse qualquer mudança. Laura, como sempre, resistiu a ir embora. Mãe, eu quero ficar, por favor. Filha, você precisa dormir direito. Amanhã a gente começa o tratamento novo e você vai precisar estar descansada. Eu durmo aqui na poltrona. Eu sempre durmo aqui. Carla ia argumentar, mas Rosana interveio gentilmente. Deixa ela ficar, Carla. Não vai fazer mal. E quem sabe... Ela olhou para Rodrigo. Quem sabe a presença dela não ajude mesmo. Foi assim que Laura passou mais uma noite no hospital. Mas desta vez havia algo diferente no ar. Uma sensação de possibilidade, de esperança. Laura se aninhou na poltrona enrolada no cobertor e, antes de fechar os olhos, sussurrou mais uma vez para o pai. Papai, a doutora Nova disse que a gente vai tentar coisas novas amanhã. Coisas que vão ajudar você a acordar. Eu vou estar aqui, vou fazer tudo certinho. Você só precisa continuar lutando, tá bom? Não desiste. Eu não estou desistindo. Então você também não pode desistir. O quarto ficou em silêncio, apenas o som dos aparelhos preenchendo o espaço. Carla sentou-se ao lado da cama, como fazia todas as noites, e pegou a mão de Rodrigo. Ela realmente acredita, Rodrigo, sussurrou Carla. Nossa filha realmente acredita que você vai voltar. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em 3 semanas, eu também estou começando a acreditar. Não sei se é sensato. Provavelmente não é. Mas olhando para a Laura, para aquela fé toda dela, eu não consigo não ter esperança. Ela apertou a mão dele, procurando por qualquer sinal, qualquer resposta. Não houve nada. Mas pela primeira vez, Carla não se sentiu completamente desesperada. Havia um plano agora. Havia algo para fazer além de apenas esperar. A manhã seguinte, trouxe a doutora Patrícia de volta, dessa vez com uma pasta cheia de papéis e um tablet. Bom dia, família, disse ela com energia. Prontos para começar? Laura pulou da poltrona antes mesmo de Carla poder responder. Eu estou pronta. O que a gente vai fazer? A doutora Patrícia sorriu e se ajoelhou para ficar na altura da menina. Bom, Laura, você vai ser minha assistente principal nesse tratamento. Tudo bem? Laura acenou com a cabeça entusiasticamente. Primeiro, eu preciso que você me conte tudo sobre o seu pai. Músicas que ele gosta, comidas favoritas, lugares que vocês costumavam ir juntos. Tudo o que você lembrar. Laura pensou por um momento e depois começou a falar,
as palavras saindo em um fluxo animado. O papai adora música sertaneja, aquelas músicas antigas, sabe? Ele sempre cantava no chuveiro. E ele gosta de churrasco, faz o melhor churrasco do mundo. E a gente sempre ia na pracinha perto de casa nos domingos. Eu brincava no balanço e ele ficava lendo jornal no banco. E ele conta histórias engraçadas sobre quando ele era criança, histórias do avô dele que trabalhava em uma fazenda. E ele... Laura continuou falando por vários minutos, e a doutora Patrícia anotava tudo em seu tablet. Carla observava, impressionada com quantos detalhes a filha lembrava. Já é feito, disse a doutora Patrícia quando Laura finalmente parou para respirar. Agora, Carla, eu preciso que você grave algumas mensagens, coisas específicas, memórias que você compartilha com o Rodrigo. Não precisa ser nada elaborado, apenas conversas normais como se ele estivesse acordado. Eu posso fazer isso, disse Carla. Ótimo. E Laura, você também vai gravar mensagens. Mas as suas vão ser especiais. Você vai contar histórias para o seu pai, como você já faz, mas vamos fazê-las de um jeito sistemático, em horários específicos. E isso vai fazer ele acordar? Perguntou Laura. A doutora Patrícia hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Isso vai dar a ele a melhor chance possível de acordar. Não posso prometer resultados, Laura, ninguém pode. Mas vamos tentar o nosso melhor, está bem? Está bem, concordou Laura, e havia determinação em sua voz. O restante da manhã foi passado organizando o protocolo. A doutora Patrícia trouxe um pequeno aparelho de som, que seria usado para tocar as músicas favoritas de Rodrigo em intervalos específicos. Ela ensinou Laura a fazer certos tipos de massagem nas mãos do pai, explicando que o toque podia ser um estimulante poderoso. Mário apareceu por volta do meio-dia, trazendo comida de um restaurante próximo. Ele parecia ter dormido mal, os olhos vermelhos sugerindo que tinha passado a noite chorando. Mas estava ali, e isso significava alguma coisa. A doutora Patrícia o incluiu no protocolo também. Mário, eu preciso que você compartilhe memórias com seu filho. Coisas de quando ele era criança. Seu cérebro reconhece vozes familiares, especialmente de momentos importantes. Mário pareceu desconfortável. Eu não sei se... Nós estávamos brigados. Talvez minha voz não seja bem-vinda. Sua voz é a voz do pai dele, disse a doutora Patrícia gentilmente. Por mais que vocês estivessem brigados, há décadas de memórias ali. Memórias boas. São essas que precisamos acessar. E assim, naquela tarde, Mário começou a falar. Primeiro hesitante, depois com mais fluidez. Ele contou sobre quando ensinou Rodrigo a andar de bicicleta, sobre a primeira vez que levou o filho para pescar, sobre o orgulho que sentiu quando Rodrigo consertou sozinho o chuveiro quebrado com apenas 12 anos. Laura ouvia tudo com atenção, descobrindo pedaços do pai que ela não conhecia. Carla também ouvia, vendo Mário com olhos um pouco diferentes. Ele tinha cometido erros, havia se deixado levar pelo orgulho e pela teimosia, mas era possível ver, nas histórias que contava, que tinha amado o filho. Ainda a amava. Nos dias que se seguiram, o quarto de Rodrigo se transformou. Não era mais apenas um espaço médico frio e impessoal. Tinha se tornado um espaço cheio de vida, de memórias, de amor. As músicas favoritas de Rodrigo tocavam em horários específicos. Laura mantinha um caderno onde anotava cada dia, cada coisa que fazia, cada história que contava. Carla gravava mensagens todas as noites, falando sobre o dia, sobre as contas que precisava pagar, sobre a saudade que sentia dele. Mário aparecia todos os dias, sempre trazendo algo: comida, flores, pequenos objetos que ele achava que o filho poderia gostar. E ele falava compartilhando memórias que tinha guardado por anos. Mas não havia mudança visível em Rodrigo. Os monitores continuavam mostrando os mesmos números. Os médicos, com exceção da doutora Patrícia, continuavam céticos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Uma semana se passou desde que começaram o protocolo de estimulação sensorial. Laura continuava sua rotina incansável, chegando ao hospital assim que a escola terminava
e só saindo quando Carla a obrigava a ir para casa descansar. Mesmo quando estava em casa, a menina passava o tempo preparando coisas para levar ao pai no dia seguinte. Desenhos, pequenos cartões com mensagens, listas de coisas que queria fazer com ele quando ele acordasse. Era sexta-feira à tarde, quando algo diferente aconteceu. Laura estava contando para o pai sobre a aula de ciências, explicando animadamente sobre o ciclo da água, quando notou algo. "Mãe", chamou ela, sua voz de repente séria. "Mãe, vem ver." Carla, que estava conversando com Rosana no corredor, entrou rapidamente no quarto. "O que foi, filha?" "Olha o dedo dele", disse Laura, apontando para a mão de Rodrigo que ela segurava. "Está se movendo." Carla se aproximou e observou atentamente. No início não viu nada. Mas então, bem de leve, o dedo indicador de Rodrigo se moveu. Era um movimento minúsculo, quase imperceptível, mas estava ali. "Rosana, vem ver isso", chamou Carla, sua voz trêmula. A enfermeira se aproximou e observou por alguns momentos. O dedo se moveu novamente, um pouco mais pronunciado desta vez. "Vou chamar a doutora Patrícia", disse Rosana saindo rapidamente do quarto. Laura segurava a mão do pai com os olhos brilhando. "Eu sabia, papai. Eu sabia que você estava nos ouvindo." A doutora Patrícia chegou alguns minutos depois, junto com o doutor Henrique. Eles observaram atentamente enquanto Laura continuava falando com o pai. E, de fato, havia movimentos nos dedos. Pequenos, mas consistentes. "Podem ser apenas reflexos", disse o doutor Henrique, mantendo sua posição cética. "Ou pode ser uma resposta ao estímulo", rebateu a doutora Patrícia. "Os movimentos estão ocorrendo quando a Laura fala com ele. Isso sugere algum nível de processamento." Ela se virou para Laura. "Laura, aperta a mão do seu pai e pede para ele apertar de volta." A menina fez como pedido, sua voz firme e cheia de esperança. "Papai, se você está me ouvindo, aperta minha mão." Todos no quarto ficaram em silêncio, observando. Por alguns segundos nada aconteceu. Então, leve mas inegavelmente, Rodrigo apertou a mão da filha. Laura soltou um grito de alegria e se jogou em direção ao pai, abraçando-o com cuidado. "Ele apertou! Mãe, você viu? Ele apertou minha mão!" Carla estava chorando, as mãos cobrindo a boca. A doutora Patrícia sorria amplamente. Até o doutor Henrique parecia impressionado, embora ainda cauteloso. "Isso é significativo", admitiu ele. "Mas precisamos fazer mais testes. Pode ter sido coincidência." "Faça o teste você então", disse Laura com uma confiança que surpreendeu todos. "Pede para ele apertar sua mão." O doutor Henrique hesitou, mas se aproximou e segurou a mão de Rodrigo. "Rodrigo, se você pode me ouvir, aperte minha mão." Não houve resposta. O médico esperou por 1 minuto completo, mas nada aconteceu. Como eu disse, provavelmente foi... "Espera", interrompeu a doutora Patrícia. "Laura, você tenta de novo." Laura voltou para o lado da cama e pegou a mão do pai. "Papai, sou eu, a Laura. Aperta minha mão se você está me ouvindo." Desta vez a resposta foi mais rápida. Rodrigo apertou a mão da filha. "Ele só responde à voz dela", observou a doutora Patrícia. "Isso é muito significativo. Mostra que ele está processando não apenas o comando, mas também identificando quem está falando." "Ou poderia ser que ele responde apenas a um certo tom de voz", argumentou o doutor Henrique, mas até ele parecia menos convicto agora. "Carla, você tenta", sugeriu a doutora Patrícia. Carla se aproximou com as pernas tremendo, pegou a outra mão do marido e disse, tentando manter a voz firme: "Rodrigo, amor, sou eu, a Carla. Se você está me ouvindo, aperta minha mão." Houve uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Então Rodrigo apertou. Não tão forte quanto tinha apertado com Laura, mas era uma resposta clara. Carla desmoronou em lágrimas, inclinando-se sobre a cama e beijando a testa do marido. "Você está aí, você está realmente aí." A notícia se espalhou rapidamente pelo hospital. Rosana contou para outras enfermeiras, que contaram para outros médicos. Logo, vários profissionais de saúde encontravam desculpas para passar pelo quarto de Rodrigo,
curiosos para ver o paciente que estava respondendo depois de semanas em coma profundo. Mário chegou no final da tarde e quase não acreditou quando contaram o que tinha acontecido. Ele está respondendo? Mesmo? Ele apertou nossas mãos, vô, disse Laura, ainda radiante. O papai está nos ouvindo. Mário se aproximou da cama do filho, hesitante. Posso tentar? Claro, disse Carla. Mário segurou a mão de Rodrigo e sua voz tremeu quando falou. Rodrigo, sou eu, seu pai. Eu sei que a gente estava brigado, mas eu estou aqui agora. Estou aqui e não vou embora de novo. Se você pode me ouvir, filho, por favor, aperta minha mão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mário esperou, os olhos fixos na mão do filho. Passaram-se 5, 10, 15 segundos. Nada aconteceu. Mário abaixou a cabeça, os ombros caindo. Ele não quer responder para mim. E eu entendo. Espera, disse Laura, aproximando-se. Deixa eu tentar uma coisa. Ela se posicionou ao lado de Mário e segurou a mão livre do avô. Papai, o vô está aqui. Ele está arrependido das coisas que aconteceram. Ele te ama muito. Eu sei que você sabe disso. Então, se você perdoa ele, aperta a mão dele. Mostra para o vô que você sabe que ele está aqui. O quarto inteiro conteve a respiração. Mesmo Rosana, que estava verificando os outros aparelhos, parou para observar. E então, lenta, mas claramente, Rodrigo apertou a mão de Mário. O homem de 65 anos, que tinha sido tão orgulhoso, tão duro por tanto tempo, desmoronou. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a mão do filho contra seu rosto, e chorou como não chorava, desde que sua esposa tinha partido 5 anos antes. Obrigado, filho, sussurrou ele entre soluços. Obrigado, eu não mereço, mas obrigado. Não mereço. Laura abraçou o avô pequena e forte ao mesmo tempo. Carla observava a cena com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eram lágrimas diferentes agora. Não eram lágrimas de desespero, mas de esperança. A doutora Patrícia entrou no quarto naquele momento e parou, observando a cena. Havia um sorriso suave em seu rosto. Isso, disse ela baixinho, mais para si mesma do que para qualquer outro. É exatamente isso. É disso que ele precisa. Amor. Conexão. Razões para voltar. Os dias seguintes trouxeram mais progressos pequenos, mas significativos. Rodrigo começou a responder com mais consistência. Não apenas apertando mãos, mas também movendo os dedos dos pés quando pediam. Os monitores começaram a mostrar padrões de atividade cerebral mais complexos. O Dr. Henrique, embora ainda cauteloso, admitiu que estava vendo melhoras que não esperava. Não posso explicar completamente, disse ele para Carla durante uma consulta. Pelos exames iniciais, o prognóstico era muito ruim, mas ele está respondendo. Não podemos ainda dizer o quanto ele vai se recuperar ou se vai recuperar a consciência completa, mas há progresso. Quanto tempo pode levar? Perguntou Carla. Não há como prever. Pode ser semanas, meses. Alguns casos levam anos e outros... Ele hesitou. Outros nunca recuperam completamente. Mas há uma chance? Insistiu Carla. Uma chance real de que ele volte? Há uma chance, admitiu o Dr. Henrique. Pequena, mas está crescendo. O que vocês estão fazendo, esse protocolo da doutora Patrícia, está tendo um efeito que eu não previ. Carla saiu da consulta sentindo-se mais leve do que tinha se sentido em semanas. Era a primeira vez que o Dr. Henrique admitia que havia esperança real. Mas a esperança vinha acompanhada de uma realidade dura. Dinheiro. A conta do hospital crescia a cada dia. O dinheiro que Carla e Rodrigo tinham guardado já tinha acabado faz tempo. Ela havia começado a usar o cartão de crédito, mas o limite estava se esgotando. As contas da casa continuavam chegando. A escola de Laura precisava ser paga. Mário tinha oferecido ajuda e, de fato, tinha pago algumas contas, mas Carla via que até ele estava começando a sentir o peso financeiro. Ele era aposentado e vivia com uma pensão modesta. Foi Ana, a mãe de Carla, quem sugeriu a campanha. Filha, você não pode ter vergonha de pedir ajuda.
disse ela uma tarde, enquanto preparava comida para Carla e Laura levarem ao hospital. A comunidade quer ajudar. As pessoas sabem o que está acontecendo. Mãe, eu não quero ser motivo de pena, respondeu Carla, mas a voz dela não tinha convicção. Não é pena, é solidariedade. O Rodrigo sempre ajudou todo mundo. Quantas vezes ele foi consertar a fiação da casa de um vizinho sem cobrar nada? Quantas vezes ele deu uma mão quando alguém precisava? Agora é a vez das pessoas retribuírem. Laura, que ouvia a conversa da mesa da cozinha onde fazia a lição de casa, levantou a cabeça. Voana está certa, mãe. A gente precisa deixar as pessoas ajudarem. E foi assim que começou. Ana criou uma conta em uma plataforma de doações online com a ajuda de um dos netos mais velhos que entendia de internet. Ela escreveu a história de Rodrigo, do acidente, da luta de Laura para trazê-lo de volta. Incluiu fotos de Rodrigo antes do acidente, sorrindo e feliz, e fotos de Laura ao lado dele no hospital. A resposta foi imediata e surpreendente. Vizinhos doaram. Antigos clientes de Rodrigo doaram. Pessoas da igreja que Ana frequentava doaram. Até pessoas que nunca tinham conhecido a família, mas foram tocadas pela história, contribuíram com o que podiam. O dono da padaria, onde Carla comprava pão toda manhã, organizou uma rifa. A professora de Laura mobilizou os pais dos outros alunos. A comunidade do bairro onde moravam se uniu de uma forma que Carla nunca tinha imaginado possível. Em 2 semanas, tinham arrecadado o suficiente para cobrir mais um mês de hospital. Não era muito, mas era tempo. Era uma chance. Laura ficou especialmente emocionada quando descobriu que sua classe toda tinha contribuído. Cada criança tinha dado um pouco do dinheiro da merenda ou do lanche. Juntos, tinha dado um valor pequeno, mas o gesto era enorme. Mãe, olha, disse Laura, mostrando os comentários na página de doações. Tem gente de tudo quanto é lugar mandando mensagem. Tem uma senhora de Porto Alegre que disse que passou pela mesma coisa com o marido dela. Ela disse que a gente não pode desistir. Carla lia os comentários com lágrimas nos olhos. Cada mensagem era como um abraço virtual, um lembrete de que não estava sozinha nessa luta. Mas mesmo com a ajuda da comunidade, Carla sabia que não seria suficiente a longo prazo. Os custos hospitalares eram altos demais. Ela precisava pensar no futuro, precisava ter um plano. Foi quando recebeu uma ligação inesperada. Era Marcelo, o chefe de Rodrigo na empresa de construção onde ele trabalhava. Carla, eu sei que esse não é o melhor momento para ligar, mas eu preciso falar com você. O coração de Carla apertou. Será que ele estava ligando para demiti-la? Rodrigo estava afastado há quase um mês. A empresa provavelmente precisava substituí-lo. Pode falar, Marcelo. Eu conversei com os outros funcionários, com a diretoria. A gente quer ajudar. Fizemos uma vaquinha aqui na empresa e arrecadamos uma quantia. Não é muito, mas vai ajudar com as despesas. Carla sentiu o coração apertar de uma forma diferente agora. De gratidão. Marcelo, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. O Rodrigo é um dos melhores funcionários que eu já tive. Mais do que isso, é um bom homem. E quando as coisas ficarem bem de novo, quando ele estiver pronto, o emprego dele está esperando aqui. Mesmo? Carla mal podia acreditar. Mesmo com tudo o que aconteceu, com todo esse tempo afastado? Mesmo. A gente não abandona os nossos. E o Rodrigo é nosso. Quando Carla desligou o telefone, ela se sentou pesadamente no sofá e finalmente permitiu-se chorar. Não eram lágrimas de desespero, mas de gratidão, de esperança, de compreensão de que, mesmo nos momentos mais escuros, havia bondade no mundo. No hospital, o progresso continuava. 2 semanas depois de Rodrigo ter começado a apertar mãos, ele abriu os olhos pela primeira vez. Foi durante a tarde de uma quinta-feira. Laura estava contando uma história sobre o dia na escola, quando notou as pálpebras do pai se movendo. Mãe, vem rápido! Carla correu de onde estava conversando com Rosana no corredor. Quando entrou no quarto, viu Rodrigo com os olhos entreabertos, ainda não focando em nada específico, mas abertos. Rodrigo! Carla pegou a mão dele. Amor, você pode me ouvir? Pode me ver?
Os olhos de Rodrigo se moveram lentamente, procurando a fonte da voz. Quando finalmente focaram em Carla, havia algo ali. Reconhecimento, confusão. Mas estava presente. Ele estava ali. Laura pulou na cadeira, se aproximando mais. Papai, papai, sou a Laura. Os olhos de Rodrigo se moveram para a filha. Ele tentou falar, mas o tubo de respiração não permitia. Apenas um som rouco saiu. Rosana entrou correndo e acionou o botão de emergência. Em segundos, o quarto estava cheio de médicos e enfermeiras. A doutora Patrícia chegou, seguida pelo doutor Henrique. Ele está consciente, anunciou a doutora Patrícia, verificando as reações de Rodrigo. Rodrigo, você pode me ouvir? Pestaneja se pode. Rodrigo pestanejo-o uma vez, depois duas. Excelente. Você está no hospital. Sofreu um acidente, mas está se recuperando. Sua família está aqui com você. Você está seguro. Os olhos de Rodrigo se encheram de lágrimas. Sua mão apertou a de Carla com mais força do que havia conseguido fazer até então. O doutor Henrique estava visivelmente emocionado, embora tentasse manter a compostura profissional. Isso é notável, disse ele. Rodrigo, vamos remover o tubo de respiração em breve, está bem? Mas por enquanto você precisa ficar calmo. Apenas respire normalmente, deixe a máquina ajudar. Laura não conseguia parar de sorrir, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sabia, papai. Eu sabia que você ia voltar. Eu nunca desisti de você. Rodrigo olhou para a filha e, apesar de não poder falar, seu olhar dizia tudo. Gratidão. Amor. Desculpas por ter demorado tanto. Mário chegou meia hora depois, tendo recebido uma ligação urgente de Carla. Quando entrou no quarto e viu o filho consciente, olhando ao redor, ele parou na porta, incerto. Ele pode me ver? Perguntou Mário baixinho. Ele sabe que eu estou aqui? Pai, disse Carla, usando a palavra que tinha evitado nas últimas semanas. Vem falar com ele. Mário se aproximou lentamente. Ficou ao lado da cama, olhando para o filho que tinha perdido por orgulho e tinha quase perdido para sempre, de uma forma muito pior. Rodrigo, sua voz era apenas um sussurro. Filho, eu estou aqui. Eu lamento tanto. Por tudo. Pelos anos perdidos, pelas palavras duras, pelo orgulho idiota. Eu te amo, sempre te amei. E se você me der uma chance, eu vou passar o resto da minha vida tentando consertar o que quebrei. Rodrigo olhou para o pai por um longo momento. Então, com esforço visível, levantou a mão. Mário pegou a mão do filho e a segurou contra seu peito, suas lágrimas caindo livremente. Laura observava tudo, seu coração tão cheio de felicidade que parecia que ia explodir. A gente está junto de novo, disse ela, colocando uma mão sobre as mãos entrelaçadas do pai e do avô. A família está junta de novo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. A remoção do tubo de respiração foi marcada para a manhã seguinte. Era um procedimento delicado e havia sempre o risco de que Rodrigo não conseguisse respirar por conta própria. Mas os médicos estavam confiantes de que ele estava forte o suficiente para tentar. Carla passou a noite no hospital, como sempre, mas dessa vez Rodrigo estava acordado. Ele ainda não podia falar por causa do tubo, mas seus olhos seguiam Carla pelo quarto, e ele apertava a mão dela de vez em quando, como se precisasse confirmar que ela estava realmente ali. Laura havia sido convencida a ir para casa descansar, mas não sem antes fazer Carla prometer que a ligaria caso qualquer coisa acontecesse. Mãe, você promete? Se o papai precisar de mim, você me liga? Prometo, filha, mas vai estar tudo bem. Você precisa dormir em uma cama de verdade, tomar um banho bom, comer algo caseiro. Amanhã vai ser um dia importante. Depois que Ana levou Laura, o quarto ficou quieto. Carla se sentou ao lado da cama, segurando a mão de Rodrigo. Eu estava com tanto medo. Ela começou a falar, as palavras saindo em um fluxo que ela tinha segurado por semanas. Quando os médicos diziam que você não ia voltar, eu tentava acreditar neles, tentava me preparar para te deixar ir. Mas a Laura...
Nossa Laura não aceitava. Ela tinha tanta certeza de que você ia acordar. E eu olhava para ela e pensava em como eu ia fazer para contar que o pai dela tinha ido embora para sempre. Rodrigo apertou a mão de Carla, seus olhos cheios de emoção. Os médicos queriam que eu assinasse os papéis para desligar os aparelhos, continuou Carla. Diziam que era o mais humano, que você estava sofrendo, mesmo não consciente. E eu quase fiz isso, Rodrigo. Quase assinei. Mas toda vez que eu pegava a caneta, eu via a Laura conversando com você, contando histórias, cantando, e eu não conseguia. Não conseguia desistir enquanto ela não desistisse. As lágrimas escorriam pelo rosto de Carla, mas ela sorria através delas. E então seu pai apareceu. Depois de todos esses anos. E sabe de uma coisa? Acho que foi bom ele ter vindo. Não pelo dinheiro, embora isso tenha ajudado, mas porque vocês dois precisavam resolver isso. E a Laura, ela foi tão sábia para uma criança de 8 anos. Ela simplesmente aceitou ele, sem julgar, sem rancor. Rodrigo pestanejo e, com esforço, moveu a cabeça levemente em direção à porta, uma pergunta silenciosa. Ele está vindo amanhã de manhã, disse Carla, entendendo. Ele está aqui todo dia, sabia? Fala com você, conta histórias de quando você era pequeno. Está tentando de verdade, Rodrigo. Acho que ele está com medo de que seja tarde demais para consertar as coisas entre vocês. Rodrigo balançou a cabeça, o movimento ainda fraco, mas deliberado. Não era tarde demais. A manhã chegou com uma luz suave entrando pela janela. Rodrigo tinha dormido pouco durante a noite, seus olhos abrindo e fechando, sempre procurando por Carla para ter certeza de que ela ainda estava ali. Laura chegou cedo, trazida por Ana. Ela entrou no quarto correndo e foi direto para o lado da cama. Bom dia, papai. Hoje eles vão tirar o tubo. Você vai poder falar de novo. Rodrigo olhou para a filha e seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Ele levantou a mão com esforço e acariciou o rosto de Laura com os dedos. Era a primeira vez que fazia um movimento voluntário assim, e o toque, embora fraco, estava cheio de amor. Papai, disse Laura, segurando a mão dele contra seu rosto. Você voltou. Você realmente voltou para mim. Mário chegou pouco depois, trazendo café fresco e pães para todos. Ele ainda parecia inseguro sobre seu lugar ali, mas a presença dele já era mais natural, mais aceita. A equipe médica entrou às 9 da manhã. A doutora Patrícia liderava o grupo, com o doutor Henrique ao lado. Havia também uma enfermeira especializada em vias aéreas e um técnico de anestesia. Bom dia, Rodrigo, disse a doutora Patrícia. Vamos remover o tubo de respiração agora. Pode ser um pouco desconfortável, mas vai passar rápido. Quando tirarmos, você vai sentir vontade de tossir. É normal. Apenas tente relaxar e deixe seu corpo fazer o que precisa fazer. Carla pegou a mão de Rodrigo e Laura ficou do outro lado, segurando a outra mão. A gente está aqui, papai, disse Laura. A gente está aqui com você. O procedimento foi rápido, mas pareceu durar uma eternidade para aqueles que observavam. Quando o tubo finalmente foi removido, Rodrigo tossiu violentamente, seu corpo se curvando com o esforço. Uma enfermeira segurou sua cabeça, ajudando-o a se posicionar melhor. Depois de alguns momentos, a tosse diminuiu. Rodrigo tentou respirar por conta própria, e embora o ar entrasse em golfadas irregulares, ele estava respirando. Sozinho. Ótimo, disse a doutora Patrícia, verificando os monitores. A saturação de oxigênio está boa. Rodrigo, como você está se sentindo? Rodrigo abriu a boca para responder. Nenhum som saiu na primeira tentativa. Ele tentou de novo, e desta vez um sussurro rouco emergiu. Água. Era apenas uma palavra, mas foi a coisa mais linda que Carla tinha ouvido nas últimas 4 semanas. Claro, disse Rosana, que tinha entrado no quarto para acompanhar o procedimento. Ela trouxe um copo com água e uma colher. Pequenos goles, está bem? Sua garganta está sensível. Rodrigo tomou alguns goles pequenos, engolindo com dificuldade. Quando terminou, ele olhou ao redor do quarto, vendo todos ali. Sua família, sua filha, sua esposa, seu pai, que tinha estado ausente por tanto tempo. Laura, ele disse,
Sua voz ainda um sussurro rouco, mas audível. A menina se jogou em direção ao pai, abraçando-o com cuidado. Papai, você está falando. Você está realmente falando. Minha menina, disse Rodrigo lentamente, cada palavra exigindo esforço. Minha guerreira. Eu não desisti de você, papai, nem um pouco. Eu sei, disse Rodrigo, e uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Eu ouvia tudo. Carla se aproximou, incapaz de segurar as lágrimas. Amor, você está de volta. Você realmente está de volta. Rodrigo virou a cabeça na direção dela. Desculpa, disse ele, por demorar. Carla riu através das lágrimas e beijou a testa do marido. Você pode demorar o quanto quiser, desde que volte. Rodrigo então olhou para Mário, que estava de pé um pouco afastado, como se não tivesse certeza se deveria se aproximar. Pai, disse Rodrigo, a voz ainda fraca, mas firme. Mário se aproximou, suas pernas tremendo. Filho, você veio. Eu vim. E não vou embora de novo. Nunca mais. Rodrigo tentou levantar o braço, mas ainda não tinha força suficiente. Mário entendeu e pegou a mão do filho. Eu lamento tanto, Rodrigo, por tudo. Eu também, disse Rodrigo. Orgulhoso? Demais. Nós dois. Mas agora vamos consertar, disse Mário, sua voz quebrando. Vamos ter tempo para consertar. Vamos ter tempo para ser pai e filho de verdade. Vamos, concordou Rodrigo. A doutora Patrícia observava a cena com um sorriso. Ela se aproximou da cama. Rodrigo, você está indo muito bem, mas precisa descansar agora. Sua voz vai ficar rouca por alguns dias e você vai se cansar facilmente. Tudo isso é normal. Quanto tempo? Perguntou Rodrigo. Quanto tempo estive aqui? 4 semanas e 3 dias, respondeu Carla. Rodrigo fechou os olhos processando a informação. Muito tempo. Mas você voltou, disse Laura, e isso é o que importa. Nos dias que se seguiram, o progresso de Rodrigo foi impressionante. Sua fala melhorou rapidamente, embora ainda ficasse cansado depois de conversas longas. Ele começou a ter mais controle sobre seus movimentos, embora ainda estivesse fraco. A fisioterapia começou quase imediatamente. Um fisioterapeuta chamado Bruno visitava Rodrigo 2 vezes por dia, ajudando-o a reconstruir a força muscular que tinha perdido durante as semanas em coma. Vai ser um processo longo, explicou Bruno para Rodrigo e sua família. Seus músculos ficaram atrofiados pelo tempo sem uso. Vamos começar com exercícios simples e ir progredindo. Laura assistia a todas as sessões de fisioterapia, incentivando o pai a cada pequeno progresso. Isso, papai. Você conseguiu mover o braço mais alto hoje. Estou tentando, respondia Rodrigo, sempre com um sorriso para a filha. Carla voltou a trabalhar meio período. Ela tinha tirado uma licença, mas o dinheiro estava acabando apesar de toda a ajuda que tinham recebido. As contas continuavam chegando e agora havia as despesas da fisioterapia também. Mário se tornou uma presença constante. Ele ficava com Rodrigo durante as manhãs, quando Carla estava no trabalho e Laura na escola. Os dois conversavam, às vezes sobre o passado, às vezes sobre o futuro. Lentamente, dolorosamente, eles reconstruíam a relação que tinha sido quebrada por orgulho e palavras duras. Eu sempre quis que você fosse engenheiro, disse Mário um dia durante uma dessas conversas, porque eu achava que seria uma vida melhor, mais fácil. Eu sei, pai, respondeu Rodrigo, mas eu amo. O que faço? Consertando as coisas, fazendo funcionar de novo. Me faz sentir útil. Você é útil. Você sempre foi. Eu só estava cego demais para ver. A gente desperdiçou muito tempo. Eu desperdicei muito tempo, corrigiu Mário. Isso foi culpa minha, mas Laura me ensinou algo. O quê? Que nunca é tarde para começar de novo. Ela tinha 8 anos e estava ensinando um velho teimoso como eu a não desistir. Rodrigo sorriu. Ela é especial. Nossa, Laura. Igual ao pai. 2 semanas depois de acordar do coma, Rodrigo teve sua primeira refeição sólida.
Era apenas uma sopa leve, mas para ele, que tinha se alimentado por tubos por semanas, era um banquete. Laura estava lá, claro, observando cada colherada. Está gostoso, papai? Está incrível, disse Rodrigo, embora a sopa fosse apenas sopa de hospital sem muito sabor. Quando a gente for para casa, a avó Ana vai fazer aquela sopa que você gosta, a de feijão com linguiça. Mal posso esperar. A menção de ir para casa trouxe uma realidade que todos estavam evitando discutir. Rodrigo estava melhorando, mas os custos do hospital continuavam crescendo. A campanha de arrecadação tinha ajudado muito, mas não seria suficiente se ele precisasse ficar internado por muito mais tempo. Foi o Dr. Henrique quem trouxe o assunto. Rodrigo está indo muito bem, disse ele durante uma reunião com Carla e Mário. Melhor do que qualquer um poderia ter previsto. Mas chegou a hora de pensarmos no próximo passo. Ele vai poder ir para casa? Perguntou Carla esperançosa. Não ainda. Ele ainda precisa de cuidados constantes, de fisioterapia intensiva, mas não necessariamente precisa estar em um hospital. Há opções de home care, cuidados domiciliares. Isso seria mais barato? Perguntou Mário. Significativamente mais barato, confirmou o Dr. Henrique. Mas ainda assim não é grátis. Vocês precisariam contratar uma enfermeira, alugar alguns equipamentos, ter fisioterapeutas visitando regularmente. Carla e Mário trocaram olhares. Ainda era muito dinheiro. Muito mais do que qualquer um deles tinha. Quanto tempo ele precisaria desse tipo de cuidado? Perguntou Carla. Difícil dizer. Alguns meses, pelo menos. Talvez mais. Depende de como a recuperação progride. Carla saiu da reunião sentindo o peso do mundo em seus ombros. Como ia fazer isso funcionar? Como ia dar ao Rodrigo o cuidado que ele precisava sem afundar completamente em dívidas? Foi Ana quem teve a ideia. Vocês vêm morar comigo, disse ela simplesmente quando Carla contou sobre a conversa com o médico. Mãe, não podemos... Claro que podem. A casa tem 3 quartos. Um para vocês, um para a Laura, e transformamos a sala de estar em quarto para o Rodrigo. Pelo menos até ele conseguir subir escadas de novo. Eu estou em casa o dia todo. Posso ajudar a cuidar dele. E a casa já está paga. Não tem aluguel. Não tem prestação. Mas, mãe, dar esse trabalho para você... Trabalho? Carla, eu criei 3 filhos sozinha depois que seu pai nos deixou. Cuidar do meu genro, ajudar minha filha e minha neta. Isso não é trabalho. Isso é o que família faz. Carla abraçou a mãe, chorando de gratidão. Obrigada, mãe. Obrigada. Não precisa agradecer. Agora vamos planejar. Vamos precisar fazer algumas adaptações na casa, mas nada que a gente não consiga resolver. E foi assim que, 3 semanas depois de acordar do coma, Rodrigo finalmente saiu do hospital. Não para sua própria casa, mas para a casa de Ana, que rapidamente se tornou um lar para toda a família. O dia da alta foi cheio de emoções. Laura não conseguia parar de pular de alegria. Papai vai para casa! Papai vai para casa! Rosana veio se despedir, trazendo um cartão que todas as enfermeiras do andar tinham assinado. Você é um guerreiro, Rodrigo, disse ela, entregando o cartão. E você, Laura, você é uma heroína. Nunca esquecemos de meninas corajosas que não desistem. A doutora Patrícia também veio se despedir. Vocês sabem que podem me ligar se precisarem de qualquer coisa, né? Disse ela. Eu vou passar de vez em quando para ver como estão as coisas. Obrigado, doutora, disse Rodrigo, sua fala agora muito mais clara, embora ainda um pouco lenta. Obrigado por acreditar quando outros não acreditavam. Eu não fiz muito, respondeu ela. Quem fez o trabalho difícil foi sua família. Especialmente essa pequena guerreira aqui. Ela acariciou os cabelos de Laura, que sorriu amplamente. Até o Dr. Henrique veio se despedir, e havia algo diferente em sua expressão. Humildade, talvez. Reconhecimento de que havia mais na medicina do que apenas números e exames. Rodrigo, você me ensinou algo, disse ele. Me lembrou que cada paciente é único, que prognósticos são apenas probabilidades, não certezas. Eu desejo a você tudo de melhor na sua recuperação. O trajeto até a casa de Ana foi cuidadoso.
Rodrigo estava em uma cadeira de rodas ainda sem força para caminhar por conta própria. Mário dirigia a van adaptada que tinham alugado, com Carla ao lado. Laura ia atrás com o pai, segurando sua mão e tagarelando sobre tudo que eles iam fazer agora que ele estava indo para casa. A gente vai assistir nossos filmes favoritos, papai, e você vai conhecer o cachorrinho que a avó Ana adotou. Ele se chama Bolinha e é muito fofinho. E eu vou ler para você, todas as noites antes de dormir, igual você fazia para mim. Rodrigo sorria, ouvindo a filha, seu coração tão cheio de amor que parecia que ia transbordar. Quando chegaram à casa de Ana, ela estava esperando na porta, com um banner feito à mão que dizia: "Bem-vindo para casa, Rodrigo", decorado com desenhos coloridos que Laura tinha feito nos dias anteriores. A transição não foi fácil. Rodrigo precisava de ajuda para tudo. Para se vestir, para tomar banho, para se mover da cadeira de rodas para a cama. Carla tinha contratado uma enfermeira que vinha 3 vezes por semana, mas no resto do tempo, os cuidados ficavam com a família. Ana assumiu a maior parte durante o dia, quando Carla estava no trabalho. Ela preparava as refeições, ajudava Rodrigo com suas necessidades básicas e fazia companhia durante as longas horas de exercícios de fisioterapia. Bruno, o fisioterapeuta, vinha todas as tardes. As sessões eram duras, dolorosas até, mas Rodrigo nunca reclamava. Ele estava determinado a voltar a andar, a recuperar sua independência. "Faz 5 repetições", dizia Bruno enquanto Rodrigo, deitado em um colchonete no chão, tentava levantar a perna. Rodrigo grunhia com o esforço, seu rosto contorcido de dor, mas completava as repetições. "Muito bem, você está ficando mais forte a cada dia." Laura sempre estava por perto durante essas sessões, incentivando o pai. "Você consegue, papai, só mais uma." E Rodrigo conseguia, não porque era fácil, mas porque não queria decepcionar a filha que nunca tinha desistido dele. Mário também estava presente quase todos os dias. Ele tinha praticamente se mudado para a casa de Ana, dormindo no sofá da sala. Ele ajudava com tudo o que podia, fazendo compras, levando Laura para a escola quando Carla não podia, sentando com Rodrigo durante as noites quando o filho não conseguia dormir por causa das dores. Durante essas noites, pai e filho conversavam sobre tudo, sobre os anos perdidos, sobre arrependimentos, sobre sonhos e esperanças para o futuro. "Eu pensei que ia morrer", disse Rodrigo uma noite, quando a dor estava particularmente ruim e o sono não vinha. "Mas não morreu", respondeu Mário. "Você lutou. Você voltou." Às vezes, quando estava no coma, eu ouvia vozes, principalmente a da Laura. Ela estava sempre falando comigo, contando histórias. Aquela menina nunca perdeu a fé. Ela é igual à mãe, forte, determinada. "E igual ao pai também", disse Mário. "Você nunca foi de desistir, Rodrigo, desde pequeno. Lembra quando você queria aprender a tocar violão e praticou todos os dias por meses até conseguir tocar aquela música que queria?" "Lembro." "Você ficava irritado com o barulho." Mário riu baixinho. "Eu ficava. Mas também estava orgulhoso, mesmo que nunca tenha dito." "Eu sei, pai. Eu sempre soube." Eles ficaram em silêncio por um momento, o tipo de silêncio confortável que só vem quando 2 pessoas finalmente fizeram as pazes. "Eu vou ficar aqui", disse Mário de repente. "Quero dizer permanentemente. Não vou voltar para o meu apartamento. Vou vender ele e ficar por perto. Vocês precisam de mim e eu preciso de vocês." "Você tem certeza?" "Absoluta. Perdi muitos anos já. Não vou perder mais nenhum." Os meses passaram e a casa de Ana se transformou em um verdadeiro lar. Não era grande, não era luxuosa, mas estava cheia de amor e de vida. Rodrigo ia progredindo, lentamente, mas consistentemente. Primeiro, ele conseguiu ficar de pé com apoio. Depois, dar alguns passos entre a cadeira de rodas e a cama. Cada pequeno progresso era celebrado como uma grande vitória. Laura continuava sendo a maior incentivadora. Ela criou um quadro onde marcava cada conquista do pai. Um passo a mais, um movimento mais fluido, um dia sem dor forte. "Olha, papai", disse ela um dia mostrando o quadro.
Já são 37 conquistas. Você está indo tão bem. E Rodrigo olhava para o quadro, para aqueles adesivos coloridos que a filha tinha colocado com tanto carinho, e sentia uma mistura de gratidão e determinação. Ele ia melhorar, não apenas por ele, mas por essa menina incrível que nunca tinha desistido. A comunidade continuava presente. Vizinhos apareciam regularmente com comida, oferecendo ajuda com o que fosse necessário. A professora de Laura organizou uma visita da classe toda, e Rodrigo se emocionou ao ver todas aquelas crianças trazendo cartões e desenhos. O chefe de Rodrigo, Marcelo, também visitava de vez em quando, sempre garantindo que o emprego continuava esperando. Sem pressa, Rodrigo, dizia ele. Você se recupera direito. A empresa está aqui quando você estiver pronto. Mas a questão financeira ainda era uma preocupação constante. Mesmo morando com Ana e com Mário ajudando, os custos da recuperação eram altos. Os medicamentos, a fisioterapia, os equipamentos especiais, tudo somava. Carla trabalhava longas horas, às vezes fazendo horas extras. Ela raramente reclamava, mas o cansaço era visível. Ana percebia, claro, e tentava aliviar o peso quando podia. Carla, você precisa descansar, dizia Ana. Não adianta nada você se matar de trabalhar e depois ficar doente também. Mãe, eu preciso pagar as contas. Você precisa estar saudável para sua família. Rodrigo está melhorando, Laura precisa da mãe e eu preciso da minha filha. Então você vai descansar. E Carla, apesar de toda a sua força e determinação, sabia que a mãe estava certa. Ela começou a aceitar mais ajuda, a dividir mais as responsabilidades, a permitir que outros também cuidassem de Rodrigo. Foi Mário quem trouxe a notícia de que tinha vendido seu apartamento. Consegui um bom preço, disse ele, entregando um cheque para Carla. Quero que use isso para pagar as dívidas do hospital, os tratamentos. O que sobrar, guarda para emergências. Carla olhou para o cheque e sentiu as lágrimas chegarem. Mário, eu não posso aceitar isso, é muito dinheiro. Você pode e vai aceitar. É o mínimo que posso fazer. Vocês me acolheram quando eu não merecia, me deram uma segunda chance de ser pai e agora avô. Deixa eu ajudar. Por favor. Rodrigo, que observava a conversa de sua cadeira, falou com voz firme. Aceita, Carla. E obrigado, pai. Por tudo. Com o dinheiro de Mário, as dívidas foram pagas. Pela primeira vez em meses, Carla conseguiu dormir uma noite inteira sem acordar preocupada com contas. 5 meses depois do acidente, Rodrigo deu seus primeiros passos sem apoio. Foi um momento simples, mas profundamente significativo. Eles estavam na sala, Bruno tinha acabado de ir embora depois de uma sessão particularmente intensa e Laura estava ajudando a avó na cozinha. Rodrigo estava sentado em sua cadeira de rodas quando, de repente, decidiu tentar. Colocou as mãos nos braços da cadeira e se impulsionou para cima. Suas pernas tremeram com o esforço, mas seguraram seu peso. Carla, chamou ele. Carla, olha! Carla saiu correndo do quarto onde estava dobrando roupas. Quando viu Rodrigo de pé, sozinho, sem apoio, sua boca se abriu em surpresa. Rodrigo, você está... Eu estou de pé, disse ele, e havia orgulho em sua voz. Papai! Laura tinha ouvido o barulho e correu da cozinha. Papai está em pé. Vem aqui, disse Rodrigo para a filha. Vem até mim. Laura hesitou, com medo de se aproximar demais e derrubar o pai. Mas Rodrigo insistiu. Vem, eu não vou cair. Laura caminhou lentamente até ficar a uns 2 metros do pai. Rodrigo olhou para ela, respirou fundo e deu um passo. Só um passo, mas foi sem apoio, sem ajuda. Então deu outro, e outro. 4 passos no total, antes que suas pernas começassem a falhar. Mas foram 4 passos que levaram até Laura. Ele estendeu os braços e a menina pulou neles, e Rodrigo a abraçou, mantendo o equilíbrio com dificuldade, mas mantendo. Eu te amo, minha guerreira, disse ele, sua voz quebrando de emoção. Obrigado por nunca desistir de mim. Eu sempre vou lutar por você, papai, respondeu Laura, abraçando o pai com força. Sempre. Carla observava a cena, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ana e Mário tinham vindo ver o que era toda aquela comoção,
e agora também observavam, ambos com os olhos marejados. Foi um momento perfeito. Um momento de triunfo, de amor, de família reunida contra todas as probabilidades. Mas a vida, como sempre acontece, tinha mais surpresas reservadas. 2 semanas depois daqueles primeiros passos, quando Rodrigo estava progredindo bem e a família começava a discutir uma possível volta para a própria casa, Laura começou a sentir-se mal. Começou com uma simples dor de cabeça. Laura reclamou durante o café da manhã antes da escola. Minha cabeça está doendo, mãe. Carla sentiu a testa da filha, mas não havia febre. Você dormiu bem, filha? Acho que sim, mas minha cabeça está doendo muito. Toma um remédio e, se não passar, você avisa a professora, está bem? A avó vai te buscar mais cedo. Mas quando Ana foi buscar Laura na escola às 11 da manhã, encontrou a menina na enfermaria, pálida e com dor. Ela vomitou durante a aula de educação física, explicou a professora, e está reclamando muito da cabeça. Ana levou Laura imediatamente para casa e ligou para Carla. Filha, a Laura não está bem. Acho melhor você dar uma passada aqui na hora do almoço. Quando Carla chegou, encontrou Laura deitada no sofá com uma toalha molhada na testa. A menina estava quieta, o que era muito estranho para ela. Laura, como você está se sentindo? A cabeça dói muito, mãe, e eu fiquei com tontura na escola. Carla sentiu um aperto no peito. Levou Laura ao médico naquela mesma tarde. O pediatra examinou a menina, fez algumas perguntas e prescreveu um analgésico mais forte. Provavelmente é só uma enxaqueca, disse ele. Crianças podem ter enxaquecas, especialmente se estão sob estresse. E Laura passou por muito estresse nos últimos meses com a situação do pai. Fazia sentido. Carla aceitou a explicação e levou Laura para casa com o remédio. Mas os dias seguintes não trouxeram melhora. Laura continuava com dores de cabeça fortes, estava mais cansada que o normal e começou a ter episódios de tontura. Rodrigo, que estava recuperando suas forças rapidamente e já conseguia andar com uma bengala, ficava preocupado observando a filha. Ela não está bem, Carla, disse ele. Isso não é só dor de cabeça. O médico disse que é enxaqueca por estresse. E se não for? E se for algo mais sério? Carla não queria pensar nessa possibilidade. Não depois de tudo que tinham passado. Laura tinha que estar bem. Tinha que ser apenas enxaqueca. Mas quando Laura desmaiou durante o jantar uma semana depois, caindo da cadeira e batendo a cabeça na mesa, Carla soube que não podia mais ignorar. Eles foram para o hospital. Ironicamente, o mesmo hospital onde Rodrigo tinha ficado internado. Desta vez, era Laura quem estava sendo examinada, sendo levada para fazer tomografias e ressonâncias. A espera pelos resultados foi agonizante. Carla andava de um lado para outro no corredor enquanto Rodrigo, ainda com dificuldades de movimento, estava sentado segurando a bengala com força. Mário estava com eles, tendo corrido para o hospital assim que recebeu a ligação. Ana tinha ficado em casa, mas estava no telefone a cada 5 minutos querendo notícias. Foi a doutora Patrícia quem apareceu. Ela tinha ouvido que Laura tinha dado entrada e tinha vindo verificar. Carla, Rodrigo, ela os cumprimentou. Como está a Laura? Não sabemos ainda, disse Carla, sua voz tensa. Estamos esperando os resultados dos exames. A doutora Patrícia acenou com a cabeça e foi procurar o médico responsável. Ela voltou 20 minutos depois, com uma expressão séria. Os exames não mostraram nada de grave, disse ela. Não há tumores, não há sangramentos, não há nada estruturalmente errado com o cérebro dela. Carla sentiu os joelhos fraquearem de alívio. Então é só enxaqueca? Não necessariamente. Mas vou ser honesta com vocês. Às vezes essas coisas são difíceis de diagnosticar. Pode ser enxaqueca, pode ser uma questão neurológica mais sutil que não aparece em exames, pode ser até mesmo algo emocional manifestando-se de forma física. O que a gente faz? Perguntou Rodrigo. Por enquanto, vamos mantê-la em observação esta noite. Vamos fazer alguns testes adicionais pela manhã e vamos encaminhá-la para um neurologista pediátrico que é especialista nesse tipo de caso. Laura ficou internada por 3 dias. Durante esse tempo, ela passou por uma bateria de testes.
Cada resultado voltava normal, o que deveria ser um alívio, mas apenas aumentava a frustração de não saber o que estava acontecendo. Foi o neurologista pediátrico, um homem gentil chamado Dr. Marcelo Silva, quem finalmente deu um diagnóstico provisório. Eu acredito que Laura está sofrendo de enxaquecas crônicas, possivelmente desencadeadas por estresse pós-traumático, explicou ele para a família. Ela passou por uma experiência muito intensa nos últimos meses. Viu o pai em estado crítico, assumiu uma responsabilidade emocional enorme para uma criança de 8 anos. O corpo dela está reagindo a isso. Mas ela vai ficar bem? Perguntou Carla, segurando a mão da filha. Sim, ela vai. Mas vai levar tempo. Vamos precisar de medicação para controlar as enxaquecas e eu recomendo fortemente que ela comece a ver um psicólogo. Ela precisa processar tudo o que aconteceu. Laura, que tinha estado quieta durante a conversa, finalmente falou. Eu só estava tentando ajudar o papai. E você ajudou, disse o Dr. Silva, ajoelhando-se ao lado da cama dela. Você foi incrível. Mas agora é hora de outras pessoas ajudarem você. Está bem? Laura olhou para os pais e concordou. A volta para casa foi mais sombria desta vez. Rodrigo, que tinha estado tão focado em sua própria recuperação, agora se sentia culpado. É culpa minha, disse ele para Carla naquela noite. Ela ficou assim por minha causa. Não foi sua culpa, rebateu Carla firmemente. Foi um acidente, e a Laura fez o que fez porque te ama, não porque foi obrigada. Mas eu deveria ter percebido o estresse que ela estava sob. Deveria ter. Rodrigo, ninguém poderia ter previsto isso. E agora sabemos o que é. Sabemos como tratar. Laura vai ficar bem. E Laura ficou bem. Lentamente, com o tratamento correto e sessões regulares com uma psicóloga especializada em trauma infantil, as dores de cabeça foram ficando menos frequentes e menos intensas. A psicóloga, uma mulher gentil chamada Sandra, ajudou Laura a processar tudo o que tinha acontecido. As sessões não eram fáceis. Laura tinha que reviver muitos momentos dolorosos. Tinha que admitir medos que tinha escondido mesmo dela mesma. Eu tinha medo que se eu parasse de conversar com o papai, mesmo por um segundo, ele fosse embora, admitiu Laura durante uma sessão com Carla presente. Eu achava que, se eu não estivesse lá, ele não ia ter razão para voltar. E isso era muito peso para você carregar, disse Sandra gentilmente. Você é uma menina de 8 anos, Laura. Não é sua responsabilidade trazer seu pai de volta. O fato de você ter ajudado é maravilhoso, mas não era seu dever. Mas eu queria ajudar. Eu amo meu papai. Eu sei que ama. E seu pai sabe disso também. Mas agora você precisa deixar os adultos cuidarem das coisas de adultos. Você pode apenas ser uma menina de 8 anos que ama o pai dela. Não precisa ser a salvadora. Foram conversas difíceis, mas necessárias. Laura foi aprendendo a separar o amor que sentia pelo pai da responsabilidade que tinha colocado sobre si mesma de salvá-lo. Rodrigo também participou de algumas sessões. Sandra ajudou pai e filha a terem conversas honestas sobre o que cada um tinha sentido durante aqueles meses difíceis. Eu estava com tanto medo, papai, disse Laura durante uma dessas sessões. Os médicos diziam que você não ia acordar e eu não sabia o que fazer. Então eu pensei que se eu conversasse muito com você, se eu te lembrasse de todas as coisas boas, você ia querer voltar. Rodrigo, com lágrimas nos olhos, puxou a filha para um abraço. E funcionou, minha linda. Funcionou. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa se sentir responsável por isso. Eu voltei porque meu corpo lutou, porque os médicos cuidaram de mim, porque tive sorte. Suas conversas me ajudaram, é verdade, mas não era sua responsabilidade me trazer de volta. Mas eu queria ser sua razão para voltar. Você sempre foi minha razão, Laura. Você e sua mãe. Desde o dia que vocês entraram na minha vida. Mas isso não significa que você tinha que me salvar. As crianças não têm que salvar os pais. Os pais é que têm que cuidar dos filhos. Foi um momento de cura, não apenas para Laura, mas para toda a família. Os meses continuaram passando. O verão chegou, trazendo dias quentes e longos. Rodrigo continuava melhorando, sua força voltando gradualmente.
Ele ainda não podia voltar ao trabalho. O trabalho físico pesado de eletricista ainda estava além de suas capacidades, mas ele começou a ajudar Marcelo remotamente, dando consultoria por telefone, ajudando a resolver problemas técnicos. É diferente, disse ele para Carla. Não é a mesma coisa que estar lá fazendo o trabalho com minhas próprias mãos, mas pelo menos estou sendo útil. Você sempre foi útil, amor, respondeu Carla. Mesmo quando estava na cama, você nos dava razão para continuar. Laura tinha voltado à sua vida normal de criança. As dores de cabeça tinham diminuído consideravelmente, aparecendo apenas ocasionalmente. Ela tinha voltado a brincar com as amigas, a se preocupar com coisas de criança como provas na escola e o que vestir nas festas. Mas havia uma maturidade nela agora que não estava lá antes. Uma compreensão profunda de que a vida era frágil, de que as pessoas que amamos podem ser tiradas de nós sem aviso, de que cada momento juntos era precioso. Mário tinha comprado uma casa pequena a 3 quarteirões da casa de Ana. Ele estava perto o suficiente para visitar todos os dias, mas dando espaço para a família ter sua própria dinâmica. Eu gosto de estar perto, explicou ele, mas vocês precisam de espaço também. Precisam ser uma família sem o velho estando sempre no meio do caminho. Você não está no meio do caminho, pai, disse Rodrigo. Você é parte da família agora, de verdade. E era verdade. Mário tinha se tornado uma presença constante e bem-vinda. Ele buscava Laura na escola quando Carla não podia. Ensinava a neta a pescar nos finais de semana. Contava histórias da família que ela nunca tinha ouvido. A relação entre Mário e Rodrigo tinha se transformado completamente. Já não havia tensão entre eles, apenas amor e respeito mútuo. Eles tinham desperdiçado anos por orgulho, mas agora valorizavam cada momento juntos. Foi durante o fim do verão que Rodrigo tomou uma decisão importante. Ele estava forte o suficiente para andar sem bengala agora, embora ainda se cansasse facilmente. Mas sentia que estava na hora de dar o próximo passo. Eu quero voltar a trabalhar, anunciou ele durante o jantar em família na casa de Ana. Todos pararam de comer e olharam para ele. Tem certeza de que está pronto? Perguntou Carla. Tenho. Não completamente, não no campo ainda. Mas Marcelo disse que posso começar fazendo trabalhos mais leves, manutenções menores, consultorias presenciais. Coisas que não exijam muito esforço físico. E o que o médico disse? Perguntou Ana. Bruno disse que está tudo bem desde que eu não force muito. E eu não vou forçar. Mas preciso fazer isso, entendem? Preciso me sentir produtivo de novo. Preciso voltar a ser eu mesmo. Você sempre foi você mesmo, papai, disse Laura. Trabalhando ou não. Eu sei, querida, mas para mim trabalhar é importante. Faz parte de quem eu sou. Carla olhou para o marido por um longo momento, depois sorriu. Então vamos fazer isso. Mas devagar, está bem? Sem pressa. Sem pressa, concordou Rodrigo. 2 semanas depois, Rodrigo voltou ao trabalho. Foi emocionante para ele colocar seu uniforme de novo, pegar suas ferramentas. Marcelo tinha arranjado um trabalho simples para o primeiro dia, verificar a instalação elétrica de uma casa pequena. Nada complicado, disse Marcelo. Só uma verificação de rotina. Perfeito para você voltar devagar. Rodrigo aceitou o trabalho com gratidão. Quando chegou à casa que precisava ser inspecionada, sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Seria capaz de fazer isso? Seu corpo ia cooperar? Mas assim que começou a trabalhar, verificando as conexões, testando os circuitos, foi como se ele nunca tivesse parado. Seus dedos se moviam com a mesma habilidade de antes, sua mente processava os problemas técnicos com facilidade. Demorou mais tempo do que teria demorado antes do acidente. Ele teve que fazer várias pausas para descansar, mas completou o trabalho e completou bem. Quando voltou para casa naquela noite, estava exausto, mas feliz. Como foi? Perguntou Carla ansiosa. Foi perfeito, respondeu Rodrigo, beijando a esposa. Foi absolutamente perfeito. Laura pulou no colo do pai, esquecendo que ele ainda estava se recuperando. Você vai trabalhar todos os dias agora, papai? Não todos os dias. Algumas vezes por semana no começo. Mas estou de volta, minha linda, estou realmente de volta.
Aquela noite, depois que Laura foi dormir, Rodrigo e Carla se sentaram no quintal da casa de Ana, olhando para as estrelas. Você sabia que a Laura estava me contando sobre estrelas naquele dia? Disse Rodrigo. No hospital, quando eu ainda estava em coma. Ela tinha aprendido sobre constelações na escola e estava me contando tudo. Ela contava tudo para você, disse Carla, apoiando a cabeça no ombro do marido. Cada detalhe do dia dela. Ela nunca desistiu de você. Eu ouvia, disse Rodrigo baixinho. Não o tempo todo, não claramente. Era como estar embaixo d'água, ouvindo sons distantes. Mas a voz dela chegava até mim. Ela me puxava de volta. Ela quase se perdeu também, tentando te salvar. Eu sei, e eu vou passar o resto da vida certificando de que ela saiba que não precisa me salvar. Que ela pode apenas ser uma criança. Eles ficaram ali sentados em silêncio confortável, observando as estrelas. Tanta coisa tinha acontecido nos últimos meses. Tanto sofrimento, tanto medo, tanta incerteza. Mas também tanto amor, tanta força, tanta união. Um ano se passou desde o acidente. A família decidiu fazer uma pequena celebração, não do acidente em si, mas da recuperação, da vitória sobre a adversidade. Ana preparou uma feijoada, o prato favorito de Rodrigo. Mário trouxe um bolo que ele mesmo tinha tentado fazer e que ficou meio torto, mas feito com amor. A casa estava cheia de risadas e conversas. Laura tinha preparado um presente especial para o pai. Era um álbum que ela tinha montado com fotos e textos, documentando toda a jornada desde o acidente até a recuperação. "Abre, papai", disse ela, entregando o álbum embrulhado em papel colorido. Rodrigo abriu com cuidado. Na primeira página havia uma foto dele antes do acidente, sorrindo na churrasqueira. Embaixo, Laura tinha escrito "Antes". Nas páginas seguintes, havia fotos do hospital. Rodrigo conectado aos aparelhos. Laura ao lado da cama, segurando a mão dele. Cindy, Carla dormindo na cadeira. Mário em uma foto tirada sem ele saber, com a mão no ombro do filho e lágrimas no rosto. Havia também os registros que Laura tinha mantido. Suas anotações sobre cada dia, cada história que tinha contado, cada pequena conquista. E nas últimas páginas havia fotos da recuperação. Rodrigo dando os primeiros passos, Laura e o pai abraçados, a família toda reunida, e na última página uma foto recente de todos juntos, sorrindo, vivos, completos. Embaixo desta última foto, Laura tinha escrito: "Depois, a gente venceu. Juntos." Rodrigo fechou o álbum, incapaz de falar por um momento. Quando finalmente conseguiu, sua voz estava rouca de emoção. "Obrigado, minha guerreira. Isso é o melhor presente que eu poderia receber. A gente passou por muita coisa, né, papai?" "Passamos. Mas olha onde estamos agora. Todos juntos, todos saudáveis, felizes." "Eu nunca vou esquecer daqueles dias no hospital", disse Laura, sua voz ficando mais séria. "Às vezes ainda tenho sonhos sobre aquilo, mas a Sandra disse que é normal." "É normal", concordou Rodrigo. "E se você tiver esses sonhos, você vem falar comigo, está bem? A gente conversa sobre eles." "Está bem." A festa continuou até tarde. Houve música, dança, histórias. Rosana, a enfermeira, tinha sido convidada e apareceu com um buquê de flores. A doutora Patrícia também veio, trazendo um livro sobre neurologia que tinha uma dedicatória especial para Laura. "Para a guerreira que me lembrou por que me tornei médica." Quando finalmente todos foram embora e a casa ficou quieta, a família se reuniu na sala. Rodrigo estava sentado no sofá, com Laura de um lado e Carla do outro. Mário estava em uma poltrona e Ana tinha trazido chá para todos. "Eu queria dizer algo", começou Rodrigo, olhando para cada pessoa na sala. "Eu quase morri. Tecnicamente, meu coração parou por 2 minutos naquele dia. E depois fiquei semanas preso em um lugar escuro, sem saber se ia voltar. Mas vocês não desistiram de mim." Ele olhou para Laura. "Você, minha linda, com sua fé inabalável. Você falou comigo todos os dias, me deu razões para lutar." Depois olhou para Carla. "Você, amor da minha vida, que aguentou tanto peso sozinha, que trabalhou, que cuidou de todo mundo, que manteve a família unida quando tudo estava desmoronando." Para Ana. "Dona Ana, que abriu sua casa para nós,
que cuidou de mim como se eu fosse seu próprio filho, e finalmente para Mário. E pai, você voltou. Depois de todos esses anos, você voltou. E não só voltou, você ficou. Você me mostrou que nunca é tarde demais para consertar os erros, para ser família de novo. Mário limpou discretamente uma lágrima do canto do olho. Eu só queria dizer, continuou Rodrigo, que eu sou o homem mais sortudo do mundo, não por ter sobrevivido ao acidente, mas por ter vocês, por ter uma família que luta, que ama, que não desiste. A gente é sortudo de ter você também, papai, disse Laura, e a gente sempre vai lutar um pelo outro. É isso que famílias fazem. É exatamente isso que famílias fazem, concordou Carla beijando o topo da cabeça da filha. A noite terminou com todos reunidos, conversando baixo, compartilhando memórias e fazendo planos para o futuro. Não era um futuro perfeito que os esperava. Ainda havia desafios pela frente, ainda havia contas para pagar, ainda havia dias difíceis no horizonte. Mas eles enfrentariam tudo juntos, como família, como sobreviventes, como vencedores. Quando Laura finalmente foi para a cama naquela noite, ela parou na porta do quarto e olhou para trás, para onde seus pais estavam sentados no sofá, conversando baixo. Mãe, pai, chamou ela. Eles olharam para a filha. Eu te amo. Muito. E eu estou feliz que a gente não desistiu. Nós também, querida, disse Rodrigo. Nós também. Laura sorriu e foi para o quarto. Deitou-se em sua cama, abraçando o ursinho de pelúcia que o pai tinha dado quando ela era pequena. Olhou para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido no último ano. Tinha sido difícil. Tinha sido assustador. Tinha sido, às vezes, quase impossível. Mas eles tinham conseguido. Tinham lutado contra as probabilidades e vencido. E enquanto fechava os olhos para dormir, Laura fez uma promessa silenciosa para si mesma. Não importa o que acontecesse no futuro, não importa quais desafios viessem, ela sempre lembraria desta lição, que amor e determinação podem superar até mesmo o impossível, que famílias que se amam de verdade nunca desistem umas das outras, e que às vezes, apenas às vezes, os milagres acontecem não porque esperamos por eles, mas porque lutamos por eles com cada fibra do nosso ser. Fim da história. Agora conte para a gente o que você achou dessa história. Desde onde você nos assiste, o que você achou da coragem da pequena Laura e da força dessa família que nunca desistiu? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. Sua participação é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.